Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à 9ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 10 de março de 2025. Solicito secretária que faça chamado dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Daniel Mani Franco. Presente. Daniel Damasceno Milione. Presente. Diego Damasceno Milione. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geraldo Soares presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira. Presente. Weller Rodrigues da Silva. Presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Comunico que será distribuída a vossas excelências cópia das atas da 8ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária realizadas em 24 de fevereiro de 2025 para que leiam a fim de apreciarmos na próxima reunião ordinária. Está em discussão a ata da 1ª reunião extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício do Poder Judiciário de Minas Gerais, 2025, Raul Fernando de Oliveira Rodrigues, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Matias Barbosa, solicitação faz. Ofício Jornal MB Notícias, 2025, Rony Cláudio Matos Leite, diretor, solicitação faz. Polícia Militar de Minas Gerais, 2025, José Ricardo, auxiliar de escrita da 33ª Companhia de Polícia, encaminhamento faz. Correspondências expedidas. Ofício número 88, 2025, da Câmara Municipal, ao senhor Raul Fernando de Oliveira Rodrigues, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Matias Barbosa, encaminhamento faz. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das razões dos vetos enviados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal aos projetos de lei número 36/2023, que dispõe sobre a realização de exames de fundo de olho nas creches e escolas municipais da cidade de Matias Barbosa e da outras providências. Número 31/2024, que institui o programa IPTU Sustentável e autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, com incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis. Número 28/2024, que institui a política de gratuidade no sistema de transporte coletivo público no município de Matias Barbosa para idosos a partir de 60 anos. Ofício número 8, 2025, referente ao projeto de lei 31/2024. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Ilustre-nos edis. Acuso o recebimento do projeto de lei número 31/2024, que institui o programa IPTU Sustentável e autoriza a concessão de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, com incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis, aprovado por este egrégio Poder Legislativo, o qual, infelizmente, sou obrigada a vetá-lo integralmente no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. Em atenção ao projeto de lei em tela, em que pesa a justificativa esposas, o reconhecimento do caráter social ambiental do mesmo, inclui que, se existem impedimentos legais para sua aprovação, tendo em vista que a renúncia de receita, sem observância dos requisitos legais, o Poder Legislativo, por iniciativa do parlamentar, ao conceder isenção de tributos a particulares, interfere em matéria tributária orçamentária de iniciativa privativa do prefeito municipal, em expressa violação ao artigo 44 da Lei Orgânica do Município, marco legal vigente, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade, portanto, rígido e com presunção da legalidade, juris.
Artigo 44. A iniciativa da lei cabe a qualquer vereador, às comissões da Câmara, ao prefeito e ao cidadão. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do prefeito municipais as leis que dispõem sobre: primeiro, criação de cargos, funções ou emprego públicos de âmbito municipal, regime jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração e vantagens, estabilidade e aposentadoria. Parágrafo 2º. Organização administrativa do Poder Executivo em matéria tributária e orçamentária. Grifamos. Outro sim, a Receita Pública não tem objetivo a obtenção de lucro, como nas atividades privadas, mas sim efetuar despesas com o fim de satisfazer as necessidades públicas e, logo, diferencialmente das atividades privadas, nas quais se busca a satisfação de interesses particulares. A Receita Pública destina-se à satisfação de interesses gerais de toda a sociedade. Portanto, a renúncia de receita comporta normatividade prevista em lei. E, neste sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, assim prevê. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, na qual decorre renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar a sua vigência, e dos dois seguintes atender o dispositivo da lei, diretriz orçamentária e pelo menos uma das seguintes condições: demonstração do prepotente que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, de que não afetará as metas de resultados fiscais previsto no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Com as vendas necessárias, não se observa no projeto em análise legal a necessária estimativa de impacto, assim como não são apresentadas medidas de compensação aptas ao atendimento do marco legal da responsabilidade fiscal, cuja ausência, em tese, atrai o preceituado no artigo 73 da própria lei. Dessa forma, torna-se inviável que o referido projeto de lei seja sancionado pelo Poder Executivo, visto que promove a renúncia de receita pública sem apresentação de estimativa de impacto, tampouco medidas de mitigação, assim como deixa de observar a iniciativa prevista na Lei Orgânica do Município. Ademais, considerando notável reforma tributária em curso, da qual certamente decorrerá impacto nas finanças municipais, uma maior zeladoria com as receitas próprias, é bom ao VIBRE, devendo propostas que eventualmente venham renunciar a essas receitas, sejam diretamente relacionadas a objetivos estratégicos capazes de incrementamento na economia local com geração de desenvolvimento, emprego e renda. Resta, por fim, observar que, em situação análoga, assim sendo manifesto o Tribunal de Minas Gerais, a ementa ação direta de inconstitucionalidade, Lei número 1618 de 2023 do município de Matias Barbosa, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU, concessão de isenção aos portadores de câncer e doenças degenerativas, ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, artigo 113, do vício de inconstitucionalidade formal. Embora o artigo 113 não tenha sido reproduzido pela Constituição Mineira, ele se presta ao controle de constitucionalidade de norma municipal, pois se trata de norma de reprodução obrigatória pelos Estados e membros. Artigo 113 prevê que toda a preposição legislativa federal, estadual, distrital, municipal, que se crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. A Lei 1618/2023
2061 de 2022 do município de Matias Barbosa incorreu em vício de inconstitucionalidade formal que previu a isenção de pagamento de IPTU nas hipóteses que especifica, desacompanhada do estudo relacionado ao impacto orçamentário financeiro que a renúncia de receita ocasionará. Ação direta, inconstitucional, Comarca de Matias Barbosa, requerentes, Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, requeridos à Câmara Municipal de Matias Barbosa. Nessas condições e com fundamento na lei orgânica do município, vejo-me na contingência de vetar integralmente o texto aprovado acima referido, devolvendo o assunto à apreciação dessa casa, colenda Casa Legislativa, que com seu elevado critério se designará reexaminá-lo. Na oportunidade, renova os elevados, protege, estima e consideração, Maurício dos Reis Domingos, Prefeito Municipal. Ofício número 9, 2025, do Gabinete, Projeto de Lei número 36, 2023. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha, Presidente. Ilustres edis, acuso o recebimento de ofício em epígrafe referenciado, encaminhado por esta Câmara Municipal, referente ao projeto de lei número 36, 2023, o qual, infelizmente, sou obrigada a vetá-lo integralmente no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. Proceitua o referido projeto de lei, o qual dispõe sobre a realização de exames de fundo de olho nas creches e escolas municipais da cidade de Matias Barbosa e da outras providências. Pois bem, em que pese louvável iniciativa, a propositura, em função da constatação da inconstitucionalidade decorrente do vício formal, não reúne condições de ser convertida em lei, impondo seu veto integral. Compete exclusivamente ao Poder Executivo propor normas sobre a organização e funcionamento da administração municipal, incluindo as atividades increntes à rede de atendimento à saúde da cidade, o que eleva inexoravelmente ao vício da iniciativa projeto de lei em tela. Ao fixar competência e estrutura administrativa do Poder Executivo, vide artigo 2º do projeto em que tela campeia pela seara de inconstitucionalidade formal, incorrendo em substrato fático legal há muito pacífico pela jurisprudência. Exemplo, ementa ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.012, de 23 de setembro de 2021, município de Congonhas, Lei de Iniciativa Parlamentar que institui programa de incentivo à contratação de mulheres com preferência que se encontram em situação de violência doméstica no município e da outras providências, inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, imposição de atribuições a órgão de administração, invasão de competência em matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, vício de iniciativa, ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. A Lei de Iniciativa Parlamentar, que objetivo concretizar o direito social previsto na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais, não ofende o princípio de separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal já informou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal de lei, resultante de iniciativa parlamentar, que trata de estrutura das atribuições de órgãos, secretaria de administração pública, por se referir à matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal e Tribunal de Contas de Minas Gerais. Júlio Loures, órgão especial, julgamento em 29 de 2 de 2024, publicação da súmula em 7 de março de 2024. Cumpre ainda observar que a Municipalidade de Matias Barbosa já direcionou o seu sistema de saúde pública valores na ordem de aproximadamente 30% da sua receita corrente líquida. Monta esta muito superior preceito fixo na Constituição Federal, no qual determina que os municípios apliquem anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% do produto
de arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, dos recursos que trata os artigos 157, 151, 159, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 3º. Outro sim, considerando que a lei impugna nesta ação derivada de proposição legislativa, omissa na apresentação da necessária estimativa de impacto financeiro e orçamentário. É de rigor o reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 161 do parágrafo 1º da Constituição Estadual, do artigo 113 da Constituição da República, bem como dos preceitos de lei de responsabilidade fiscal. Cumpre, por fim, óbvio que no que se inclui tem critério de conveniência e oportunidade ao presente veto, que nossa municipalidade dispõe de amplo e efetivo serviço de assistência oftalmológica aos seus munícipes, seja através de profissionais próprios, seja através de serviço especializado nesta área ofertado pela CISP, consórcio público no qual o município de Matias Barbosa encontra-se regularmente consorciado. Ademais, há de parte do Departamento Municipal de Educação rigorosa, criteriosa, continuação, observação, através de profissionais de qualquer sinal de deficiência auditiva ou visual por parte de seu corpo discente e, uma vez observada qualquer alterações nas habilidades e capacidades dos alunos, estes são imediatamente encaminhados para o necessário atendimento especializado. Nessas condições, com fundamento na lei orgânica do município, vejo-me na contingência de vetar integralmente o texto aprovado. Tudo acima fundamentado, devolvendo o assunto a apreciação dessa colenta Casa Legislativa, que com seu elevado critério se designará reexaminá-lo. Na oportunidade, renovo os protestos e levar destino em consideração Maurício dos Reis Domingos, prefeito municipal. Ofício 10/2025, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, projeto de lei 28/2024. Ilustríssima Senhora Sônia Vieira da Cunha, presidente. Ilustre-nos edis. Acuso o recebimento do epígrafe referenciado em encaminhamento por esta Câmara Municipal, referente ao projeto de lei número 28/2024, que institui política de gratuidade no sistema de transporte coletivo público no município de Matias Barbosa para idosos a partir de 60 anos, o qual, infelizmente, sou obrigado a vetá-lo integralmente no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. E não obstante louvável iniciativa dessa respeitável Câmara de Vereadores, o veto integral ao projeto de lei, ora proposto, se impõe por razões de ordem eminente jurídicas. O projeto de lei em referência gera ônus de ordem orçamentária e financeira para o município, na medida em que ocorre previsão de gastos sem apontamento de correspondente fonte orçamentária para sua cobertura, sendo ainda que, alternativamente, caso esse custo seja repassado permissório, haverá necessária de ativação à tarifa vigente, com elevado custo social aos demais usuários. Sabe-se que o atendimento desse pressuposto é condição para aprovação de projetos que resultem em despesa para o erário, o que, não obstante, não foi observado na formulação da preposição em comento. Ademais, qualquer proposição que tenha repercussão orçamentária, criando ou aumentando despesas, como se verifica no presente caso, deverá ser de iniciativa exclusiva do prefeito, conforme determina a atual lei orgânica em consonância com a matriz constitucional, até mesmo porque somente o Poder Executivo detém as condições e informações necessárias para que, ao gerar despesas, atender aos pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, cujo escopo principal é o equilíbrio das contas públicas, o que passa a necessária pelo planejamento das ações da administração pública.
Por consequência, as proposições de iniciativa do Poder Legislativo não podem criar ou aumentar despesa do Executivo, posto que a geração de qualquer despesa, criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, haverá de se fazer acompanhar de estimativa do impacto orçamentário, financeiro, bem como da declaração de ordenar despesas, o que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, de compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 16 da Lei Federal. E sendo assim, e o custo será integralmente suportado pelo erário, o que demanda necessário impacto financeiro ou, em havendo repasse, para que a concessionária de transporte público municipal incorpore os custos decorrentes da presente inserção à tarifa em operação haverá, por imperativo lógico, necessidade de aumento da mesma, com inerente impacto ao preço anualmente praticado, já que a isenção por todos os demais usuários será suportada. Assim sendo, ainda que a iniciativa dessa Casa mereça ser aplaudida, a não observância da disciplina legal que rege a definição das despesas de entes públicos torna-se impositiva a oposição de veto integral da presente proposição. Nessas condições, com fundamento na Lei Orgânica do Município, vejo-me na contingência de vetar integralmente o texto aprovado, tudo como acima fundamentado, devolvendo o assunto à apreciação dessa colenda Casa Legislativa, que, com seu elevado critério, se designará a reexaminá-lo. Na oportunidade, renovo elevado estima e consideração Maurício dos Reis Domingos, prefeito municipal. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda de número 1 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 7/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações detalhadas sobre investimentos públicos do município de Matias Barbosa. É raro, mas acontece muito. Eu só acabar de ler os vetos. Vou acabar de ler os vetos. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda de número 1 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 7/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações detalhadas sobre investimentos públicos do município de Matias Barbosa e estabelece normas de transferência para obras e projetos realizados com recursos públicos. Emenda número 1, a proposição de lei número 7/2025. Dá-se a emenda a seguinte redação. Autoriza a divulgação de informações detalhadas sobre investimentos públicos no município de Matias Barbosa e estabelece normas de transparência para obras e projetos realizados com recursos públicos. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 7/2025. Relatório. De autoria dos vereadores Anselmo Ito Leopoldini e Maria Geralda Soares, foi protocolada em 3 de fevereiro de 2025 a proposição de lei número 7/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações detalhadas de investimentos públicos no município de Matias Barbosa, estabelece normas de transparência para obras e projetos realizados com recursos públicos, encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeçam a sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico
acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 7/2025, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 7/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 24 de fevereiro de 2025. Daniel Rony Franco, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, e o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer da proposição de lei número 7/2025. Relatório e fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeçam sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 7/2025, a emenda de número 1, apresentada pela comissão, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos a aprovação da proposição de lei número 7/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 25 de fevereiro de 2025. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente, Diego Damasceno Milione, relator, e Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 7/2025, relatório e fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeçam sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico de pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 7/2025, reprovando a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à proposição de lei número 7/2025, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de fevereiro de 2025. Guilherme Macedo Silva, presidente, Antônio Carlos Santos de Miranda, relator, e o Hélio Rodrigues da Silva, secretário. Conceda a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pelote. Com a palavra, vereador Davi. Projeto de lei número 13/2025. Autoriza a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Sala das Sessões, 10 de março de 2025. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vice-presidente. Maria Geralda Soares, secretária. Depois será distribuído cópias. Projeto de resolução número 13/2025. Regulamenta o uso, a condução dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Sala das Sessões, 10 de março de 2025. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vice-presidente. Maria Geralda Soares, secretária. Depois será distribuído cópia também para os nossos companheiros. Obrigado. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 341/2025. Emenda. Construção de banheiro na praça do bairro Santa Terezinha. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a construção de banheiro na praça do bairro Santa Terezinha. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 342/2025. Emenda. Construção de muro de proteção na rua Horaci Araújo dos Santos, no bairro Vista Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais,
Apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a construção de muros de proteção na rua Araci Araújo dos Santos, no bairro Vista Alegre. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 345/2025, emenda. Inserção de banco no lado externo do PSF do bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a inserção de bancos no lado externo do PSF do bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 343/2025. Emenda. Manutenção do manilhamento na rua Daniel Sarapião de Carvalho, no bairro Monte Alegre. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a manutenção do manilhamento na rua Daniel Sarapião de Carvalho, próximo ao número 544, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Hélio Rodrigues Heré. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, Com a palavra, vereador Guilherme. Moção de pesar número 23/2025. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores impracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares da senhora Manuelita do Carmo dos Santos, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 2 de março de 2025. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda, Maria Geralda Soares, Daniel Rony Franco, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Wesley Rodrigues da Silva, Anselmo Ítalo Leopoldino, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Obrigado. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Moção de pesar número 22/2025. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requerem a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal oficiar os familiares do senhor Antônio Carlos Facebe, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 2 de março de 2025. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Anselmo Leopoldino, Guilherme Macedo Silva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Antônio Carlos Santos de Miranda, Maria Geralda Soares, Hélio Rodrigues e Otávio Gil Gonçalves Filho. Moção de aplauso número 29/2025. Ao Poder Legislativo do município impõe-se o dever do reconhecimento. Senhora presidente, desculpa. No uso de minhas prerrogativas regimentais e após a aprovação do plenário, solicito que seja enviada moção de aplauso a toda a diretoria do Bloco Carnavalesco, Bloco do Urso, extensivo aos demais componentes em reconhecimento à organização, ao desfile na avenida e participação de todos os integrantes do Carnaval 2025 em Matias Barbosa. Por todo exposto, essa Casa Legislativa parabeniza e aplaude todo o trabalho exercido pelo esforço, pela beleza que proporcionou, fomentando a cultura Matias. Sala de Sessões, 10 de março de 2025, Anselmo Leopoldino, vereador. Eu tenho as demais moções também, senhora presidente, de aplauso, 28/2025, ao Bloco Carnavalesco Pura Cadência. Moção de aplauso 27/2025, ao Bloco Unidos da Penha. Moção de aplauso 26/2025, ao Bloco Princesa do Morro. 25/2025, moção de pesar. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal oficiar os familiares do senhor Thales Emanuel Tomé da Silva,
enviando-os a moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 4 de março de 2025. Sala das Sessões, 10 de março de 2025. Vereadores Anselmo Leopoldino, Maria Geralda Soares, Antônio Carlos Santos de Miranda e Hélio Rodrigues. Aberto aos demais pares que quiserem subscrever. Indicação número 346/2025. Emenda. Recapeamento de massa asfáltica na Avenida Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. Senhora Presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar o recapeamento de massa asfáltica na Avenida Presidente Raul Soares, em frente ao número 480, no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Anselmo Leopoldino, vereador. Indicação número 347/2025, emenda. Exigências farmácias quanto ao cumprimento da Lei 1296, de 10 de setembro de 2015. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a exigência do cumprimento da Lei número 1296, de 10 de setembro de 2025, que regulamenta o horário de funcionamento das farmácias e drogarias sediadas no município de Matias Barbosa, sob o regime de plantão. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Anselmo Leopoldino, vereador. Indicação número 348/2025, emenda. Reconstrução de ponto de ônibus, bairro Santa Clara. Senhora Presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a reconstrução de ponto de ônibus no início do bairro Santa Clara. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Anselmo Leopoldino, vereador. Indicação número 349/2025, emenda. Inserção de placa de mão única na rua Cardoso Saraiva, na esquina com Evaristo Gonçalves Simas, no centro da cidade. Senhora Presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a inserção de placa de mão única, proibido o sentido de direção para o início da rua Marechal Deodoro, na rua Cardoso Saraiva, esquina com Evaristo Gonçalves Simas, no centro da cidade. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Anselmo Leopoldino, vereador. Muito obrigado, presidente. Por nada, vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Projeto de lei número 14/2025. Dispõe sobre instalação, conservação, reforma, modernização, funcionamento e fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte. Peço aos nobres colegas a dispensa dos artigos. Cada um vai receber uma cópia. Vereador Antônio Carlos Miranda e Guilherme Macedo. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador, a palavra continua ali. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Dinheiro. Moção de aplauso número 24/25. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Ao Poder Legislativo do município impõe-se o devido reconhecimento. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais e após a aprovação do plenário, solicito que seja enviada a moção de aplauso dessa Casa Legislativa ao chefe do Executivo, extensivo aos demais responsáveis e reconhecimento da organização e excelente trabalho executado por todos aqueles que colaboraram para o Carnaval de 2025, em que ocorreu entre os dias 26 e 4 de março, realizado na Praça Cândido Moreira da Silva. Por todo exposto, essa Casa Legislativa parabeniza e aplaude pela conquista da Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Diego Milione. Indicação número 354/25. Emenda. Troca de lâmpada na rua Fernando Pacheco do Couto, bairro Mirim. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a troca de lâmpada na rua Fernando Pacheco do Couto, bairro Mirim. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, vereador Diego Milione. Obrigado, senhora Presidente.
nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, Com a palavra, vereadora Geral. moção de aplauso número 21/2025. Excelentíssima senhora Sônia Vieira, presidente da Câmara Municipal. Ao Poder Legislativo do município impõe-se o dever de reconhecimento. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais e após a aprovação do plenário, solicito que seja enviada a moção de aplauso dessa casa ao jovem Renan da Conceição da Silva Nascimento, que venceu o concurso da Corte, cuja eleição ocorreu no dia 15 de fevereiro, obtendo o título de Rei Momo e a missão de representar oficialmente o Carnaval de Matias Barbosa 2025. Por todo o esforço, essa Casa Legislativa parabeniza e aplaude pela conquista. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Maria Geralda Soares, vereadora. A palavra continua livre. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de número 1 à proposição de lei número 7/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações detalhadas sobre investimentos públicos do município de Matias Barbosa e estabelece normas de transparência para obras e projetos realizados com recurso público. Está em votação. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereadora Anselmo. Senhor presidente, queria, antes da votação, fazer um alerta para os colegas. Eu e a vereadora Geralda propusemos esse projeto de lei para que os cidadãos tenham mais transparência, conhecimento dos recursos gastos em eventos e obras que o município faz. E foi proposta uma emenda, que a gente vai votar agora, que ela tira a obrigatoriedade e passa a ser uma questão de uma autorização. E aí, a norma que a gente pretende criar, ela perde, a meu ver, a eficácia dela. Porque a gente quer criar a obrigatoriedade que o município faça essa divulgação com uma aba própria no site da prefeitura, inclusive, isso está no projeto. A partir do momento que a gente tira essa obrigatoriedade, a gente perde o sentido da lei, no sentido estrito. Então, eu queria fazer um apelo para os colegas que pudessem, por gentileza, rejeitar essa emenda. Claro que eu respeito também o voto de todos os colegas, mas senão a gente vai perder a eficácia da norma. Se essa matéria for uma matéria que for prejudicar o município, que a gente deixe para apreciação do Executivo, o Executivo faça o veto dele, das razões de por que essa lei não pode existir, e aí a Câmara faz a análise do veto. Se mantém, que às vezes o Executivo vai até sancionar a lei. Porque a gente vê o que acontece. Algumas obras aqui no município foram iniciadas e não foram terminadas. E as pessoas questionam a gente, quanto gastou? Em que gastou? E às vezes, assim, nem todo mundo tem condição de fazer uma análise importante de transparência para ver detalhadamente qual foram os gastos daquela obra, de um evento, por exemplo. Por exemplo, o carnaval que teve. As pessoas querem saber qual foi o gasto do carnaval, mas não tem nada claro, específico, que o município possa mostrar. Então a gente sabe que, claro, que os gastos públicos eles estão no portal da transparência, mas não estão detalhados. Então essa lei ela vem a esse encontro, dar transparência a esses gastos. Antes da votação, eu gostaria de fazer essa consideração, pedindo aos colegas que puderem para votar contra a emenda a favor do segmento do projeto no texto original. Obrigado. Por nada, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Sou contra, presidente. Contra. Pela ordem, senhora presidente, quero manifestar meu voto contrário também. Pela ordem, senhor presidente, contrário. Pela ordem, contrário. A emenda foi rejeitada por 5 votos contra e 3 favoráveis. Aprovada, rejeitada em primeira e única discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 7/2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 341/2025
de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Construção de banheiro na praça do bairro Santa Terezinha. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador. Eu trouxe essa indicação, né, que todos aqui já sabem. A praça passou por obras de melhorias aí, porém, até a presente data aí não tem um banheiro. Então, assim, as pessoas que frequentam lá, nem todos moram próximo à quadra, à praça, desculpa. Então, assim, é o questionamento deles, que eles não têm um local adequado para fazer suas necessidades, caso precisem fazer. E o bar que tinha próximo também, onde que eles utilizavam quando precisavam, o bar hoje encontra-se fechado. Então, assim, gostaria muito que o departamento de obras, né, juntamente com o departamento de esportes aí, estudasse essa viabilidade justamente para garantir melhores condições a todos que ali vão frequentar ali. Muito obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 342/2025, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Construção de muro de proteção na rua Araci Araújo dos Santos, no bairro Vista Alegre. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador. Eu trouxe um videozinho para só deixar registrado, né, onde que fica localizado, próximo à entrada ali do bairro Vista Alegre. Então, assim, a prefeitura no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, fez até um muro ali, igual a gente observa, só que parou naquele pedaço ali. Então, assim, mais para frente tem uma curva muito acentuada, né, que Vossa Excelência conhece, né, que a senhora já residiu no Vista Alegre. Então, assim, e ali tem uma certa dificuldade de transitar ali os veículos. Se estiver vindo um, o outro tem que parar, porque não dá para passar dois veículos. Então, assim, com esse muro de contenção, ia também fazer a expansão da rua, melhorar o fluxo ali de veículos. Inclusive, naquela área já teve, né, acidentes ali com veículos caindo dentro do ribeirão ali. Por isso é de extrema importância esse estudo aí do departamento responsável aí. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 343/2025, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Manutenção do manilhamento na rua Daniel Serapião de Carvalho, no bairro Monte Alegre. Pela ordem, senhora Com a presidente. palavra, vereador Heré. Essa rua lá que dá o acesso também à rua onde eu resido, né? Então, o que acontece? A prefeitura já andou fazendo algumas manutenções, mas eu acho que ele precisa, a gente pode observar que já tem um remendo ali no asfalto, então, assim, precisa refazer novamente, né, a substituição das manilhas. Segundo relatos dos próprios moradores próximos ali, está surgindo muito roedores ali no local. Então, assim, que estude a viabilidade, a gente está no período de chuvas agora, né, que pode acarretar outros problemas também. Obrigado aí, senhora presidente. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 345/2025, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Inserção de bancos no lado externo do PSF, no bairro Nossa Senhora da Penha. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Heré. Trouxe essa indicação aí, nesse daí é fruto já de vários anos, que a própria comunidade vem solicitando, porque, segundo o relato dos usuários, eles vão muito cedo para marcar suas consultas. Então, assim, aquele portão principal ali, ele fica fechado, ele só abre a partir das 7 horas. Então, você tem pessoas que chegam 5 e pouco, 6 horas da manhã, inclusive idosos. Então, assim, eles têm que aguardar do lado externo, mas, assim, não tem nenhum banco para eles se assentarem. Então, assim, gostaria do Poder Executivo, né, estudar essa possibilidade, igual foi feito lá no PSF, se eu não me engano, sendo feita. Colocou 2 bancos lá, que resolveu o problema, né, provisório lá do pessoal que precisa utilizar a unidade aí. Muito obrigado, senhora presidente. Concede uma parte, vereador? Com certeza. Eu também fui procurado em relação a esse banco e conversei com o Evanilton, meu tio. Ele vai providenciar fazer um banco ali. Não vai ser assim um banco, uma lajinha para o pessoal sentar, se acomodar. Mas o ideal seria na parte de dentro, porque com chuva também, né? E com o Léo, conversei com o Léo e o Léo falou que o negócio é quem vai abrir o portão mais cedo. No Monte Alegre tem uma funcionária, chega mais cedo no PSF e abre o PSF 6 horas. Aí o pessoal tem onde esperar. O ideal seria fazer essa gestão também no Nossa Senhora da Penha, né? Que ele pegaria mais cedo, né? E obviamente parava mais cedo também. Obrigado, senhora presidente. Concede uma parte? Com certeza. Com relação ao que o Carlão falou, lá já tem os bancos do lado de dentro.
seria só mesmo ter alguém que abrisse. Porque onde que é coberto, já tem um banco do lado de fora. Mas tem essa questão que no Monte Alegre tem alguém que abre mais cedo, né? E se tivesse alguém para abrir mais cedo, essa parte realmente a pessoa podia ficar ali, do lado de dentro, sentado. Se tivesse chovendo, né? Já estaria abrigado também. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 346/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Recapeamento de massa asfáltica na Avenida Presidente Raul Soares, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 347/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Exigência às farmácias quanto ao cumprimento da lei número 1296, de 10 de setembro de 2015. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhora presidente, essa indicação, na verdade, eu vou até começar isso com o prefeito, que o município cresceu, as pessoas reclamam que muitas das vezes elas não têm acesso ao contato direto do proprietário da farmácia. Não faz necessário, já que a gente já tem uma lei, até o vereador Otávio, que na época me falou, já existe uma legislação sobre isso, 2015, que obriga as farmácias a terem um plantão. Não necessariamente vai ter que ter um farmacêutico ou um proprietário lá, mas um número de telefone para quem precisar, for atendido na policlínica ou em Juiz de Fora, ou algum hospital, quiser comprar a medicação, poder acionar a farmácia plantonista para ele ser atendido. Então a cidade, a partir do momento que ela cresce, demanda também que o Serviço Público Essencial de Saúde, que é a farmácia, possa cumprir com a legislação, porque é uma criança, um idoso. Ele às vezes não pode esperar a medicação para um outro dia. Por isso que eu fiz essa indicação. Obrigado. Por nada, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 348/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Reconstrução de ponto de ônibus no bairro Santa Clara. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 349/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Inserção de placa de mão única na Avenida Cardoso Saraiva, na esquina com a Evaristo Gonçalves Simas, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 350/2025, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Colocação de grade de proteção. Desculpa, gente, essa não está em votação. Está em discussão a indicação número 351. Está em discussão a indicação número 354/2025, de autoria do vereador Diego Damasceno Mileone. Troca de lâmpada na rua Fernando Pacheco do Couto, no bairro Mirim. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 14/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino. Reunião administrativa com o chefe do Poder Executivo Municipal e com os demais responsáveis pela obra de reforma da Praça Peter Birkeland. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 21/2025, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares, ao jovem Renan da Conceição Silva Nascimento. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Está em discussão a moção de pesar número 22/2025, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Guilherme Macedo Silva, Soninha Vieira, Antônio Carlos dos Santos de Miranda, Maria Geralda Soares, aos familiares do senhor Antônio Carlos Facé. Está em votação. Olá, senhora presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhora presidente, queria fazer um destaque aqui. O senhor Antônio Carlos Facé foi uma pessoa, né, que foi membro desta casa, de uma família simples, lutou, estudou, foi técnico judiciário, delegado de polícia, juiz do trabalho, presidente do nosso centro comunitário, um dos fundadores da Academia de Cerestas da nossa cidade, prestou grandes e relevantes serviços para toda a comunidade matiense, principalmente para as pessoas carentes, e também para a nossa paróquia, né, que foi uma pessoa que sempre incentivou as festas, estava em todas as participações, uma pessoa que vai deixar saudade, uma pessoa muito ética, muito correta, com a conduta ilibada, e queria aqui fazer esse registro em nome da família, né? Externando aqui os nossos sentimentos por essa grande perda que teve no nosso município. Muito obrigado. Por nada, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 23/2025, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Soninha Vieira, Antônio Carlos Santos de Miranda, Anselmo Ítalo Leopoldino, Maria Geralda Soares, aos familiares da senhora Manuelita do Carmo dos Santos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 24/2025, de autoria do vereador Diego Damasceno Mileone, ao chefe do Poder Executivo Municipal. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 25/2025, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, aos familiares do senhor Thales Emanuel Tomé da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 26/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, a diretoria do Bloco Carnavalesco Princesa do Morro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 27/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, a diretoria do Bloco Carnavalesco Unidos da Penha, Tresup. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 28/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, a diretoria do Bloco Carnavalesco Pura Cadência. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 29/2025, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, a diretoria do Bloco Carnavalesco Bloco do Urso. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório vereador Joseni Gama Pereira para o senhor Rony Matos Leite, proprietário do jornal MB Notícias, para a realização da abertura da segunda festa da Inconfidência de Matias Barbosa, a ser realizada às 19 horas do dia 18 de abril de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Não havendo oradores inscritos, solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Diego Damasceno Mileone. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente.
Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.